O próximo slide que eu passei para vocês, o slide 49, ele traz uma descrição do 7 milenismo, uma teoria que existe na história da igreja. Alguns defendiam que a humanidade na Terra ela teria uma existência de 7.000 anos, ok? Como os 7 dias da criação. De Adão até o plano da implantação do reino, ou seja, até a morte do Cordeiro Pascal, foram 4.000 anos. Interessante que pegando de Adão até Abraão são cerca de 2.000 anos, e de Abraão até Jesus são cerca de 2.000 anos, né? Então, alguns dividem como os 2 primeiros anos ou os 2 primeiros dias seria o tempo das nações, tá bom? Dos gentios em geral, a era das nações. Com Abraão começa a era de Israel. Depois tem a implantação do reino, que eu coloquei para vocês aí, a era da igreja. São mais 2 dias, ou seja, mais 2.000 anos. Então formariam 6.000 anos. Em 2029 agora vai formar 6.000 anos da morte de Jesus. Ou desculpe, 6.000 anos da criação de Adão. 2.000 anos da morte de Jesus. Então como vai completar 6.000 anos? Alguns acham o seguinte: o 7º milênio é o milênio de descanso. Assim como Deus trabalhou 6 dias, e no 7º ele descansou. Então, o 7º milênio é o milênio de descanso, quando Satanás estará preso e a humanidade terá um período de descanso. Por isso é a última parte aí, chamada milênio, né? 1.000 anos, tá ok? Então, todo esse período, vamos considerar, é uma teoria que ela é comum, nós não temos como ter certeza se ela é verdadeira. Mas qual o texto que se usa para falar que a era da igreja vai durar 2.000 anos ou 2 dias? Qual o texto que se usa para dizer que entre a morte de Jesus e a volta dele dura 2 dias ou 2.000 anos? Eu coloquei aí para vocês. Oséias capítulo 5, versículo 14, esse texto que é usado. Veja, ele diz: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Ou seja, Jesus viria, só que seria rejeitado, acabaria por despedaçar e iria embora. Ele diz: arrebatarei e não haverá quem livre. Aí o versículo 15: irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, Jesus vem, é rejeitado, o Messias vem, é rejeitado, mas ele acaba ferindo os israelitas, ok? E ele volta: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Ou seja, até que os israelitas se reconheçam culpados e busquem a minha face, que vai acontecer no Yom Kippur, no dia do perdão. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ou seja, um simbolismo da grande tribulação. Noite, madrugada, me buscarão. Aí capítulo 6, versículos 1 e 2, e diz como eles buscam o Messias, né? A oração deles: olha, vinde e tornemos para Yahvé, porque ele despedaçou. A Yahvé veio, despedaçou, ok? Mas ele nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias. Então, baseado nesse texto, ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida. E ao 3º dia, que aí já é o 7º milênio, né? Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então esse texto levou alguns a acreditarem, ok, que existe uma profecia assim, que Jesus voltaria 2 dias depois da sua morte, 2.000 anos depois da sua morte para Israel. É desse texto que eles extraem. E para concluir, o versículo 3, que Oséias diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer Yahvé, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Bom, o que é a chuva serôdia? É aquela que cai no Yom Kippur. A chuva serôdia, ela cai nesse momento do tempo determinado do Yom Kippur, da trombeta. Então ali havia a colheita da uva, e a chuva serôdia caía exatamente nesse momento. Então os israelitas se convertem a Jesus, no versículo 2, e eles dizem: conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé,
como a alva será a sua saída, ou seja, a sua manifestação. Ok? Então, é daí que vem esse pensamento de que o mundo teria 7 milênios de duração, ou a humanidade teria 7 milênios de duração, e como está para terminar o 6º milênio, seria a hora da volta de Jesus, ou a hora do início do reino de Deus ser implantado na terra.